Oi, minha gente, estou super feliz aqui porque a gente está recomeçando, está entrando nessa nova etapa do Entre no Clima Unicef com Nucas em Ação. E todo mundo sabe que essa hashtag Entre no Clima Unicef, as ações que vocês fazem nos seus municípios, é o maior movimento em prol da justiça climática, da resiliência, da adaptação, dessas mudanças do clima. Então, nessa nova fase, a gente está no primeiro dia, vai ser uma coisa maravilhosa que é a projetação. O que é isso? Então, será que o pessoal da sua cidade já sabe? Todo mundo já conhece o Entre no Clima Unicef? Então, se não conhece, vai conhecer, e quem conhece vai conhecer mais ainda com a projetação. Então, nesse vídeo vocês vão aprender, sabe aquelas que aparecem nos prédios, uma imagem uma imagem, uma mensagem de uma campanha? Então é isso que vocês vão fazer. Algum prédio icônico da sua cidade que vocês vão projetar. Então, usa a criatividade para fazer essa projetação, essas imagens, e também fazer um plantão para tirar dúvida do pessoal, para fazer outras ações e fazer o que vocês fazem tão bem. Então, nesse vídeo, vocês vão aprender como ainda dar mais visibilidade ao hashtag Entre no Clima Unicef. Bora lá? Então, pessoal, vamos lá. Vocês vão ver aqui do lado, ou aqui, não sei. Vocês vão ver o guia, né? Que é um guiazinho que dá algumas instruções sobre a nossa atividade. Vamos dar uma olhadinha, fazer um checklist nele antes da gente começar as coisas práticas? Vamos embora. Esse guia, né? Que é bem bonitinho, né? A capa dele mostra aqui algumas imagens de ações ativistas que foram realizadas em algumas cidades. Às vezes a gente não sabe qual é a cidade, a gente só vê a foto, né? Então tem essa aqui, ó, saudade de pescar com painho, ou seja, uma mais afetiva, né? Uma outra com a menina, né? Uma criança com Black Power. Ninguém está sozinho, né? Muito provavelmente foi na pandemia, mas serve para qualquer momento da nossa vida, né? Brasil não merece o Brasil, fazendo uma crítica, e um outro ali com um punho cerrado, certo? Então vamos aqui para a parte de baixo, para a segunda página do nosso material. Características dos locais de projetação, né? São 5 pontos muito importantes. Ponto 1, ser seguro à noite. Por que ser seguro à noite? Primeiro, a gente vai realizar uma ação de projetação que ela, se for projetada numa área externa, numa área pública, né, precisa ser à noite, porque a luz do dia impede que as pessoas enxerguem. Então, né, se essa ação for feita numa praça, for feita numa área aberta, numa área externa, precisa ser à noite e, consequentemente, precisa ser seguro. 2, ter acesso à energia elétrica para conectar o computador, data show e equipamento de som. Isso é muito importante, né? A gente precisa de uma extensão, precisa ter aonde conectar. Pode ser numa lanchonete, pode ser num espaço público, enfim, mas a gente precisa de alguma forma de conectar energia e que chegue até o local aonde vai ficar o projetor e o computador, certo? Se for ter plateia, ter espaço para as pessoas acompanharem a atividade, certo? Então, muitas ideias surgiram, né? A gente pode aproveitar a projetação e passar alguns vídeos que a gente gravou, a gente pode passar um vídeo, né? Um vídeo, um documentário, um vídeo legal, uns vídeos da Unicef, vídeo da campanha, a gente pode produzir vídeos, a gente pode fazer uma roda de diálogo, enfim. Depois que você realiza, né, a ideia, você pode juntar as pessoas para participar. E você pode convidar as pessoas que ficam, de repente, nesse local para participar do diálogo sobre o clima, sobre mudanças climáticas. Então, precisa ter espaço para essas pessoas. Precisa ter como elas ficarem. Se for somente uma ação visual, ser seguro e ter acesso à energia, né? Surgiram muitas ideias de fazer, por exemplo, num barco, no Rio São Francisco, numa pedra, numa estátua, muitas ideias surgiram. Então, se você vai fazer uma ação onde o mais impactante da sua ação é gerar a foto, aquela foto impactante da projetação, então esse local precisa ter conexão com energia e também ser seguro. 5,
Os locais de projetação pode ser que exijam autorização, sejam públicos ou privados. É importante também entrar em contato com o mobilizador do NUCA e falar com ele: olha, vamos ver a autorização, seria legal, né? É de bom tom a gente entrar em contato com os proprietários ou gestores desse espaço e conversar com eles. Vamos lá? E aí, quais são os equipamentos? A ação, ela exige muito pouco equipamento. Um computador, um data show com uma mesinha, né, para você deixar ele seguro ali, equipamento de som para projetar os vídeos, caso você vá fazer vídeo, um equipamentozinho de som, cadeiras para o público assistir, se for ter plateia, se for ter participação de outras pessoas, câmera fotográfica ou celular para fazer a imagem representativa da atividade. Isso é muito importante. Ou seja, essa atividade ela também tem um caráter simbólico. Você também vai gerar uma ação e essa vai também gerar uma imagem e essa imagem pode correr o mundo. Imagina 100 nucas do Nordeste realizando uma ação simultânea e conjunta, né? Essas fotos são muito impactantes quando em conjunto. Então é importante você fotografar essa cena com o máximo de qualidade, com o máximo de enquadramento, né? Fazer uma imagem legal. Então, não esquecerem de fazer uma foto boa, impactante e bonita para a gente difundir. E extensão com tomadas para ligar os equipamentos. Isso é muito importante também. Tem as extensões, às vezes uma extensão pequena já dá conta, mas às vezes vai precisar de bastante extensão. Então entre em contato com o seu mobilizador para ver como é que a gente viabiliza isso. Beleza? Então essas são as orientações de como a gente pode realizar a nossa projetação. Vamos embora? Tá, agora que tu já sabe tudo sobre projeção e para que ela serve, a gente vai aprender agora como fazer a arte na prática para projetar. Oi, gente, meu nome é Raquel, eu sou designer gráfica e eu vou te mostrar agora algumas noções básicas do design que tu precisa saber antes de começar a arte em si. O primeiro ponto é onde vocês vão projetar essa arte, qual o local? Vocês já pensaram? Vocês vão botar num prédio alto, é um prédio baixo, esse prédio vai ter janelas? Eu indico que vocês procurem um local que tenha um espaço mais amplo e sem interrupções possível, que é para a legibilidade ficar top mesmo. Tá, o segundo ponto é contraste de cores. Eu acho que um dos pontos mais importantes é as cores. Por quê? As cores têm uma coisa que, se elas estiverem sobrepostas em cores que não valorizam umas as outras, ela vai ficar com a legibilidade ruim e vai acabar atrapalhando a dificuldade das pessoas de verem a mensagem quando elas estiverem passando. Um exemplo de má contraste de cores é, por exemplo, o vermelho e o azul em cima. Imagine um fundo vermelho com uma letra azul em cima. A gente não consegue enxergar nada e ainda vai cegar a gente. Agora, um exemplo de bom contraste, que é ótimo indicado para projeção de noite ainda em local externo, é fundo preto com cores muito claras. Branco, tons pastéis, um verde neon também é ótimo. Então, sempre optem por fundos mais escuros com a tipografia, a fonte mais clara possível. Terceira etapa, tipografia, tá? O que é tipografia? Tipografia é simplesmente a letra que vocês vão escolher. Sim, gente, ainda tem isso. A tipografia é importante porque como vocês vão estar projetando em um local externo, de noite e talvez a maioria vai ser de longo alcance, a mensagem precisa ser lida de forma mais rápida possível e fácil de entender. Ou seja, fontes grossas e fácil leitura. Evitem tipografias cursivas, fontes escritas à mão ou com detalhes muito detalhadas, sabe, que dificultam a legibilidade das pessoas. A quarta etapa é o alinhamento. O que é o alinhamento? É onde vocês vão colocar a informação. Eu indico para essa arte deixar alinhado no centro, centralizada. Por quê? Quando a gente vai projetar alguma coisa, é muito fácil perder informação ao redor dos cantos mesmo, cortar na hora que for projetar. Então, para não perder nenhuma informação importante, eu indico que vocês deixem sempre a mensagem centralizada no meio. Agora a gente vai partir para a parte prática. Para a parte prática, a gente vai utilizar como ferramenta o Canva, que é uma ferramenta gratuita, de fácil acesso e com uma infinidade de recursos para a gente utilizar. Tá, para quem não conhece, esse aqui é o aplicativo do Canva, gente. Vocês vão pesquisar Canva, só Canva, na barra de pesquisa do Google.
O meu aqui já abriu direto. Essa aqui é a página inicial dele. A gente vai vir aqui nessa bolinha aqui em cima, tem que criar esse maisinho. E a gente vai escolher agora um template pra gente começar as criações. Eu vou usar um template de rede social mesmo, um story para o Instagram. Tem vários prontos, mas você também pode criar um personalizado se quiser. Ó, como ele aqui ele abriu na vertical, eu vou vir aqui em redimensionar. Eita, a Vini vai prestar não, deu ruim. Porque redimensionar é pago. Tá. Eu tenho que virar ele de qualquer jeito. Pronto, ele vai abrir nessa imagem inicial, sem nada. Agora que a gente vai começar a aplicar os conceitos de design que a gente viu anteriormente na arte em si. Primeiro a gente precisa de um texto. Eu já tenho aqui um texto pronto, eu vou copiar e colar lá na área de trabalho. E agora eu vou começar a mexer nesse texto, diagramar ele aqui dentro. Vou escolher uma fonte. Uma fonte que eu gosto muito de usar é a Anton, essa fonte aqui. Gosto de deixá-la toda maiúscula. Vou aumentar aqui um pouco, sempre centralizada. Agora, como eu disse antes, sempre optem por um fundo escuro com letras claras, que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou mudar a cor do fundo. Vou pegar aqui um elemento, um quadrado, esticar ele, vim aqui nessa bolinha de cima para trocar a cor. Aí a gente vem aqui em posição, camadas, e abaixa ela para abaixo do texto. Agora a gente vai selecionar o texto e mudar a cor dele. Eu vou usar uma cor diferente do branco, para não ficar tudo preto e branco, sabe? Vou colocar aqui um verde mais neon. Pronto, esse é o texto base que a gente vai usar. Agora, para incrementar um pouquinho mais, não ficar somente isso, vou pegar alguns elementos agora, deixa eu ver. Estrelas. Vou colocar ela aqui no canto. Como ela não é muito importante para informações, eu posso adicionar ela nas extremidades da arte. Fica assim. Vamos colocar também a logo do projeto Entre no Clima, que vai ser disponibilizada também para vocês inserirem na arte de vocês. Eu já tenho ela aqui. Acabei de perceber que eu não coloquei a versão branca, mas tranquilo, a gente consegue mudar aqui também. Você vai selecionar ela, vir aqui em editar, escolhe na parte de efeitos esse aqui do meio, onde tem o rosto de um homem. Qualquer cor você pode escolher, vir aqui, e onde tem essas cores que aparecem aqui do lado, a gente vai selecionar as duas e mover para o branco. Pronto. Agora a gente vai adicionar as informações de quem é essa imagem. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar o nome da agência que eu trabalho, que é a MAV, que é uma agência de comunicação e marketing. E de onde ela é, que no caso aqui, no meu caso é Recife. Vou colocar um fundo aqui em elementos. Colocar atrás desse nome, para dar um destaque maior também. Uma diferenciada do texto de cima. Vou trocar a cor dele para branco e a dele para preto, a do texto. Aumentar. E deu uma inclinada, só para não ficar tudo reto mesmo. Ficou assim a arte. Agora, para exportar, eu vou mudar aqui o nome dela. Aqui em cima, você vem e colocar arte para projetar.
projetar. Vem aqui em compartilhar aqui em cima, clica na opção baixar e aqui em cima você vai mudar o formato do arquivo. No meu caso aqui está como MP4. A gente quer em PNG, que é arquivo para imagem. A gente vem aqui em trocar e clica em baixar. Pronto, aqui a gente já tem a nossa imagem baixada, prontinha para projetar nos espaços. Então, pessoal, a nossa ação, por que a projetação é uma ação tão interessante? Além de você gerar visibilidade, gerar uma imagem impactante, ela também exige muito poucos recursos, né? Muito poucos recursos materiais. Então, basicamente, a gente precisa de uma extensão, dessas extensões, né, de preferência com bastante longa. A gente vai precisar de um data show, né, esses data shows comuns, obviamente, que quanto melhor a potência, maior e melhor vai ser a nossa projeção. Ele vem com os cabos, tudo certinho. Esse aqui é um data show pequeno para espaços domésticos ou espaços escolares, certo? Né? Isso aqui a gente usa para fazer projeções, né, em alguns lugares. E a nossa imagem, um computador, certo? Um computador simples dá conta, né? Se for fazer só projetação, só exclusiva, alguns data shows, eles têm uma entradinha de pendrive. Então, de repente, se você consegue conectar ele você consegue conectar ele na energia, você pode colocar o pendrive e nem precisar do computador, certo? Então, essa é outra vantagem desse tipo de atividade. Beleza? Então, eu vou fazer um testezinho aqui, vocês vão ver sobre como é que a gente faz uma projeção simples. Vou fazer aqui no nosso espaço mesmo. Muita gente pode fazer no espaço público, mas vai ter gente que vai fazer no auditório de uma escola, de uma secretaria, em algum espaço cultural da cidade. Muita gente vai fazer no espaço público. Então, quanto mais externo, né, for o espaço, mais potente tem que ser o data show. Quanto mais interno, um auditório, uma sala de aula, né, menos potente ele precisa ser. Então, essa é uma proporção importante, certo? Eu vou fazer uma projeção aqui para vocês verem, que é super simples. Ei, para tudo! Agora é hora de colocar a mão na massa, galerinha. Queríamos que vocês gravassem um vídeo especial com a projeção no fundo, que começassem falando o nome da cidade de vocês e o local da projetação, que mostrasse também imagens da ação e que lembrassem de acessar todas as ações das outras cidades na hashtag Entre no Clima Unicef. Lá você vai encontrar todas as ações e todas as projetações nas cidades.